Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, família Agindo Deus! Bom dia, muita paz, saúde, alegria, prosperidade, vitória para você. Minha gente, se você deseja entrar em contato conosco, você pode acessar o nosso site agindodeusquemimpedirá.com.br. No site, na área de contato, você envia sua mensagem para a gente, tá bom? Você pode também pelo nosso WhatsApp exclusivo 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Você pede oração, conta a sua bênção, confirma a audiência e assim por diante, tá bom, gente querida? Olha, antes de entrarmos na palavra e orar por você e com você, queremos convidar você para nossos cultos presenciais. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, estamos no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, número 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Venha com a gente celebrar ao Senhor todos os domingos às 9h30 da manhã. E estaremos no mês que vem, no dia 5 de junho, às 3 da tarde, vamos estar em Guaratuba, no Hotel Pousada Porto da Lua, Rua Rodrigues Alves, número 98, Praia Central de Guaratuba. Você é o nosso convidado de Guaratuba e toda a região do litoral, ou se você estiver nessa região, vai com a gente lá para uma tarde de milagres e maravilhas. Muito bem, gente, essa semana estou falando sobre a importância de um homem de Deus chamado Caleb e estamos baseados na história desse homem, trazendo ensinamentos para o nosso dia a dia. E hoje eu quero dar continuidade em uma característica, em algo que Caleb tinha como uma pessoa de Deus. Eu terminei ontem dizendo que uma das características que ele tinha é discernimento espiritual. E dando prosseguimento aqui, dando continuidade, nesta palavra, a pessoa que tem discernimento espiritual, ela sabe esperar o tempo de Deus. Gente, isso é muito interessante, Isso é muito interessante, aprender o tempo de Deus, esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. Os tementes a Deus sabem respeitar a autoridade espiritual. É o que eu falei ontem. Não pactuam com rebeliões, e sabem servir e esperar em Deus a resolução de um problema ou o cumprimento de uma promessa. Olha alguns exemplos bíblicos aqui. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em Lamentações 3:24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Outro texto legal, Miqueias capítulo 7, verso 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Em resumo, minha gente, só os que têm intimidade com o Todo-Poderoso conseguem discernir bem pessoas, discernir situações e até mesmo lugares. O discernimento espiritual é um dom concedido pelo próprio Deus. Então, se você não tem, peça a Deus: Senhor, eu quero ter discernimento espiritual. Isso é muito importante, principalmente nos dias atuais. Outra coisa interessante na vida de Caleb, ele era um homem assim, de personalidade, Caleb era um homem de personalidade. Por quê? Veja o que ele afirmou em Josué 14, verso 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: fui a Canaã com mais 11 pessoas, 10 disseram que viram uma coisa totalmente diferente da que eu e Josué vimos. Não tenho compromisso com o que a maioria afirma. Falo o que percebo, o que sinto,
não vou violentar-me por causa dos outros. Olha que interessante a perspectiva, então, desse homem de Deus. Então, agora eu te pergunto uma coisa, meu amado e minha amada ouvinte. Você sabe distinguir caráter de personalidade? O caráter designa o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir, peculiar a cada indivíduo. É o conjunto dos traços particulares que define o modo de ser de uma pessoa, sua índole, sua natureza, seu temperamento, seu modo de agir. Já a personalidade é aquilo que nos distingue dos outros, o conjunto de características psicológicas que determinam a individualidade pessoal e social. É interessante essa dica aqui, por quê? Porque a formação da personalidade é um processo complexo, gradual e único, que ocorre ao longo de toda a nossa vida e tem a ver com o crescimento, o desenvolvimento dos nossos sistemas psicológicos individuais, que determinam a nossa adaptação ao meio em que vivemos, sem nos confundirmos com os demais. Então, a personalidade é fruto da elaboração da nossa história de vida, isto é, da forma como pensamos, sentimos, desejamos, representamos e integramos as nossas experiências, ou seja, é a soma total de como o indivíduo interage, e reage em relação aos demais. Mais uma pergunta aqui. Sabe o que se aprende com uma pessoa de personalidade? Porque Caleb era um homem de personalidade. O que nós aprendemos com isso? A ter, sabe o quê? Autonomia. Você aprende, eu aprendo a ter autonomia. Aquele que tem autonomia, o que ele faz? Ele assume o que faz, é decidido e tem responsabilidade. Olha que fundamental, isso é bacana. Aprendemos, gente. Hoje em dia, há muita gente que possui autonomia, mas não deseja ter responsabilidade. Deseja ter autonomia apenas para fazer certas coisas que lhe convém. Como certos jovens, às vezes, por exemplo, de 16, 17, 18 anos, que reivindicam a autonomia dos pais. Esses jovens querem decidir tudo sem dar satisfação aos pais, mas não assumem a responsabilidade por nada. Eu te pergunto, eles é que pagam o colégio? Se é um colégio particular, sim ou não? Não. Então, não podem ter autonomia. Tem que obedecer ao pai e à mãe. Por que muitas famílias têm tido graves problemas nessa área? Porque às vezes o filho quer ter autonomia e não quer obedecer a algumas regras que aquele pai, que aquela mãe coloca ali dentro de casa. Entendeu? Então é interessante essa questão aqui. Se você conversar, por exemplo, com um psicólogo ou um psiquiatra, por exemplo, tratar um paciente indeciso, diz eles que é uma das piores coisas. Diz esse profissional aí da psicologia ou da psiquiatria, que tratar um paciente indeciso que é complicado. Ou seja, esse não sabe sequer o que deseja. Uma hora quer uma coisa, logo em seguida muda de ideia, ou seja, é uma pessoa indecisa. Será que eu estou falando com alguém indeciso? Será que alguma coisa na sua vida não está indo bem, não está legal, porque você é indeciso, você não sabe o que quer? Uma semana você quer uma coisa, na outra semana você quer outra coisa, na outra semana você quer outra coisa, ou seja, não sabe o que quer? Se esse é o seu caso, meu amigo, minha amiga ouvinte, se nem você sabe o que almeja, o que deseja, como que você espera que Deus o ajude a conquistar algo que você sequer consegue definir o que é? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos fez, não é? Deus fez o ser humano à sua semelhança. E você que está me ouvindo, você tem potenciais para fazer escolhas, para tomar decisões certas para a sua vida. Se não se acha preparado para isso, peça ajuda, sabe a quem? A Deus, ao Espírito Santo, e obedeça a sua instrução. Jeremias 21:8 diz: escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Olha só, então você decide, meu querido e minha querida ouvinte. Em Tiago, capítulo 1, do 1 ao 8, diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria,
peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Lembre-se do personagem, está lembrado de quem a gente está falando aqui? Nosso irmão aqui, o Caleb. Ele era um homem de personalidade, que falava como sentia em seu coração. Ele, Caleb, não era indeciso, ele tinha autonomia, mas também tinha o quê? Responsabilidade. Então guarde isso, tem que ter autonomia e também responsabilidade. E por último, para a gente orar para o dia de hoje, para essas pérolas de sabedoria que nós estamos passando para você, Caleb também, ele tinha muita consideração para com o próximo, para com as pessoas. Muito interessante essa parte aqui, preste atenção. Apesar de não compartilhar da opinião da maioria, no caso de Caleb, lembra que era 12 espias, ok? Como ele não compartilhava da opinião da maioria, mas Caleb aprendeu a considerar as pessoas e respeitar as diferenças individuais. Veja o que diz aqui Josué 14, verso 8, onde Caleb diz: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Mesmo aqueles 10 espias, sendo incrédulos, não deixaram de ser considerados como irmãos ali por Caleb. Muitas vezes, queridos, por pequenas bobagens, alguns cristãos se afastam um dos outros, dizendo: a partir de hoje eu não quero ter relacionamento com a minha família, aquela turma toda ali é tudo incrédulo, eu não quero mais, não falo mais com fulano, com beltrano. Não. Deveria ser o contrário. Quando você entregou a sua vida para Jesus, que nós falamos a conversão a Cristo, quando você se converteu a Jesus, né? Então a pessoa deveria melhorar sua convivência com a família, com os vizinhos, com os amigos, com os irmãos da fé. Exatamente. Ela também não pode considerar o outro somente por aquilo que este lhe proporciona ou pelas suas qualidades. Deve considerar seu valor como ser humano. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos que entender isso. Não é porque você é um cristão, ou é uma cristã, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você agora vai desprezar os outros. Pelo contrário, aí que você deve amar o próximo, né? Aí que você deve orar por aqueles que te perseguem, orar pelos outros. Então Caleb, ele tinha esse carinho, né? Essa estima. Então a estima e o carinho são consolidados ao longo do relacionamento, o que exige tempo, investimento para que haja fortalecimento. Por exemplo, uma amizade forte não pode ser construída em um mês apenas, você sabe disso, uma amizade. Isso é interessante, inclusive. Em um mês de relacionamento não dá para você considerar uma pessoa como sua amiga, é ou não é? Vai tempo. Qualquer relacionamento precisa de tempo, não tem outro jeito. Você pode até dizer que determinada pessoa é sua amiga por delicadeza, por educação, mas um amigo verdadeiro é aquele cujo amor, respeito, cuja fidelidade, lealdade foram testados, né, e resistidos ao longo dos anos. É muito importante isso. Então uma pessoa não é considerada amiga apenas porque só tem acertos. Amigos também têm defeitos. Os amigos erram, nós erramos, mas devemos aprender com os acertos e com os erros. Então que Deus te abençoe com esta palavra de fé e amanhã a gente continua dentro dessa visão aprendendo com o nosso personagem bíblico Caleb. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer por mais um momento de fé e poder compartilhar algumas pérolas de sabedoria da Tua Palavra, baseado aqui na história de Caleb. Nos ajude, Pai, para que possamos ter esse discernimento espiritual, que possamos ter essa sensibilidade, ser uma pessoa também de responsabilidade. Nos ajude e nos fortaleça, que todos tenham um dia de excelência, um dia de paz, de saúde, tudo que o ouvinte tiver que resolver hoje, dê a todos capacidade, graça, força, ânimo e sabedoria do alto. Deus abençoa aqueles que abençoam o nosso ministério, orando, intercedendo e também contribuindo com a sua semente de fé para manter esse projeto aqui também nessa emissora. Abençoa todos os colaboradores, que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.